Gostaria de mostrar algo a vocês? Este é um livro sobre endocrinologia. Na página 84 são mostrados tipos de corpos. Podemos ver este rosto arredondado? Meu rosto era assim, redondo e inchado, e eu tinha inchaço sob os olhos. Não sabia que isso era anormal até me livrar disso. Então fiquei chocado e percebi que era anormal. Hoje estou falando sobre este problema e como se livrar dele de maneira simples. Esta imagem está na seção sobre a síndrome de Cushing, e um de seus sintomas é o rosto arredondado. A síndrome de Cushing ocorre devido a níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse. O corpo produz cortisol, e se seu nível permanecer alto por muito tempo, isso pode ser a causa do problema. A causa também pode ser o uso da forma sintética de cortisol, que é a prednisona. Se você vir alguém tomando prednisona, notará que o rosto dessa pessoa fica inchado. Eu usei prednisona anualmente por cerca de 10 anos consecutivos. Nos meus 20 e 30 anos, porque todo ano eu pegava a era venenosa. Não tenho certeza se essa é a causa do problema ou não, mas vou te contar o que sei sobre este tema. Uma das habilidades incríveis do cortisol é que ele redistribui a gordura no corpo. A gordura começa a se acumular no rosto e no meio do corpo, ou seja, gordura abdominal. Com o tempo, pode aparecer uma massa atrás do pescoço, com vermelhidão nas bochechas e pernas finas, e fraqueza nos músculos das pernas, especialmente nos músculos da coxa. O músculo glúteo máximo, ou músculos das nádegas, encolhe. Os níveis de colesterol e lipídios no sangue aumentam. Ocorre uma deficiência de potássio com retenção de sódio, o que eleva a pressão arterial. Os níveis de vitamina D diminuem, e o sistema imunológico é afetado negativamente. Eles testaram os níveis de cortisol e descobriram que a ansiedade eleva seu nível. Se uma pessoa estiver constantemente ansiosa, seus níveis de cortisol irão aumentar. Vale ressaltar que o cortisol não é a causa direta do rosto arredondado, mas contribui indiretamente. Este hormônio decompõe proteínas nos músculos da coxa e nádega e as converte em glicose ou açúcar. Assim, a fonte desse açúcar é a proteína. O corpo produz açúcar a partir de fontes que não sejam alimentos. Isso acontece tanto em mulheres quanto em homens. Podemos ver as glândulas suprarrenais inundando a região abdominal com cortisol. Ele se transforma em açúcar, depois em gordura. A insulina é um hormônio armazenador de gordura. Até mesmo um leve aumento na insulina impede a queima de gordura. Você vai ao médico e ele te aconselha a perder peso e seguir uma dieta. Mas o estresse psicológico pode estimular a secreção de insulina. Aqueles com insulina elevada desenvolvem síndrome metabólica. É um problema que combina colesterol alto, pressão alta e açúcar elevado no sangue. A causa é a insulina alta. Exercício excessivo. Uma senhora visitou meu consultório e eu a fiz fazer um exercício leve. A frequência cardíaca dela subiu para 150 batimentos por minuto e pedi que ela voltasse no dia seguinte. Quando ela voltou, a frequência cardíaca ainda era 150. Fiquei chocado. A taxa de recuperação dela era extremamente baixa. Isso foi um problema porque, em um corpo saudável, a frequência cardíaca aumenta durante o exercício e depois diminui. Se alguém com uma recuperação ruim continuar a se exercitar todos os dias, isso submete o corpo a um enorme estresse e eleva os níveis de cortisol. A falta de sono também aumenta os níveis de cortisol. Quando você não dorme, você sente fome e seu apetite aumenta. Mas quando você dorme a noite toda, a fome diminui. O desejo de comer desaparece e você se sente confortável. Cirurgias, traumas e dores também elevam os níveis de cortisol, assim como o álcool e alguns medicamentos. Essas foram as causas, mas o que eleva a insulina? São os carboidratos. Há muita confusão sobre os carboidratos. Ao seguir o keto, que é um sistema que faz o corpo queimar reservas de gordura, eles dizem que você deve reduzir os carboidratos para menos de 50 gramas. E há muita confusão sobre o que são os carboidratos. Os carboidratos consistem em vários elementos, incluindo fibras e açúcares. Vamos olhar para este produto de confeitaria, por exemplo.
Se olharmos os carboidratos totais, veremos que são 78 gramas e 42 gramas de açúcar. O açúcar é considerado parte dos carboidratos. E se subtrairmos fibras e açúcares dos carboidratos totais, restarão 34 gramas de outra coisa. Então, o que é isso? A maioria das pessoas não sabe. É o amido. Os alimentos industrializados geralmente contêm amido, amido de milho. Por isso é importante ler os ingredientes. Não olhe apenas para a tabela, mas leia os ingredientes para saber o que está comendo. Existem outros fatores que aumentam os níveis de insulina. Um deles é comer em excesso. Comer muitos lanches eleva a insulina. E se não contiver carboidratos? Não importa, porque comer em geral eleva a insulina em certo grau. Então, comer em excesso é um dos fatores prejudiciais. E óleos de sementes, como os de soja, milho, canola, algodão, cártamo e girassol. Eles também causam distúrbios na insulina. O próximo fator é importante, que é a deficiência de nutrientes. Uma deficiência de vitamina B1, magnésio e vitamina D pode elevar a insulina indiretamente, porque esses são os principais nutrientes que permitem que a insulina faça seu trabalho. E quando há deficiência deles, os problemas associados a este hormônio aumentam. O último fator são medicamentos, especialmente injeções de insulina. No passado, usavam terapia de coma com insulina. Injetavam uma grande quantidade de insulina nas pessoas para induzi-las a um coma e as acordavam depois de algumas semanas para tratar doenças mentais. E elas acordavam tendo ganhado peso, o que é impressionante. O que fazer para restaurar a forma natural do rosto? O problema não está nos ossos serem arredondados, mas porque há camadas de gordura no rosto. A primeira coisa que você precisa fazer é reduzir o número de refeições, evitando lanches entre as refeições principais. E isso tem um grande efeito, e você deve praticar jejum intermitente, o que inclui reduzir o número de refeições. Eu recomendo começar com 2 refeições por dia. E quando acordar, tente esperar o máximo possível antes de fazer a primeira refeição. Tome sua primeira refeição por volta das 11 horas ou 12 horas, e depois almoce. Assim você faz 2 refeições por dia, o que tem um grande impacto porque você está jejuando. E quando você jejua, força o corpo a reduzir a insulina e usar as reservas de gordura para gerar energia. Queremos forçar o corpo a queimar a gordura do rosto. Ela queima primeiro antes da gordura abdominal. Portanto, remodelar o rosto não leva muito tempo. Se olharmos para pacientes diabéticos que têm muito açúcar no sangue, veremos que seus corpos estão saturados de água, especialmente nas pernas inferiores. E quando você segue essas recomendações, perde muita água inicialmente. Cerca de 5 quilos de fluidos na primeira semana, ou 2. Depois a perda de gordura desacelera e o peso se estabiliza. Os fluidos devem ser perdidos primeiro, e depois a gordura é perdida em quantidades muito menores. Não é possível queimar 5 quilos de gordura em uma semana. E a quantidade máxima que pode ser queimada é cerca de 1 quilo. A maioria das pessoas perde meio quilo por semana. Isso foi jejum intermitente. Em segundo lugar, você precisa mudar sua dieta. Reduza carboidratos, especificamente açúcar e amido. Terceiro, você precisa aumentar a quantidade de proteína. O corpo precisa de uma quantidade específica de proteína para resolver esses problemas. Proteína vegetal e proteínas em pó e afins não são benéficas. Você precisa de proteína de carne de alta qualidade. E a carne de mais alta qualidade é de animais alimentados com capim, seja carne bovina, carneiro ou cabra. O importante é que foram alimentados com capim. Quarto, você precisa reduzir o estresse. Caminhe longas distâncias diariamente e evite exercícios excessivos de alta intensidade. Também recomendo fazer trabalho físico porque distrai a mente das preocupações, diferente de correr na esteira enquanto navega no smartphone. Acho que o smartphone é a maior causa de ansiedade. Reserve um tempo durante o dia para deixar de lado o smartphone e saia para caminhar longe de smartphones e outros dispositivos, porque esses smartphones emitem ondas eletromagnéticas e elevam os níveis de cortisol. Por último, você deve tentar dormir mais. Mesmo que você acorde durante a noite, volte para a cama e tente dormir, mesmo que um pouco.
Isso é extremamente importante. Eu costumava me esforçar e acordava às 4 da manhã. Atualmente durmo mais tempo, tentando dormir por 8 horas. Deveria ter feito isso há muito tempo e recomendo fortemente que você faça isso. Eu sei que a vida é cheia de responsabilidades, mas o sono fortalece o foco e mantém a saúde.